Olá, pessoal, sejam bem-vindos, tá? Pedindo licença aqui, dando start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Da UC de Projetos Elétricos do CEP, tá? Do Sistema Elétrico. E lembra que eu falei na aula passada, né? Essa é a oportunidade da gente ter uma aula melhor no sentido de mais conteúdo, tá? Lembra que eu falei que o conteúdo dessa disciplina ele é extenso, só que o tempo é curto. Então, como nessa turma aqui, em especial, nós tivemos a sorte aqui de ter mais do que 3 aulas, né? Geralmente dá 3, às vezes 2 aulas, tá? Às vezes tem que fazer uma aula especial. Como nós temos 8 aulas aí, né? Já tivemos as 3 aulas relacionadas às 3 atividades, tá? Já fiz análise, falei da teoria. Hoje eu vou começar, né, a partir da aula 4 até a aula 8, eu vou começar num ciclo de aula falando bem, né, como se diz, pormenorizado o que é um projeto do CEP, tá? Inclusive apresentando estruturas que nós não vimos, né, lá em instalação do CEP, tá? Instalação do CEP a gente dedica mais a geração, transmissão. Na hora que a gente chega ali na distribuição, eu só resumo, tá? Porque aí o conteúdo é grande, eu deixo, já que o projeto do CEP ele é dedicado à rede de distribuição de energia, tá? O fornecimento tanto para a indústria quanto para comércio e residências, tá? Ele faz parte da subestação que sai ali, né? A subestação de potência, né? Com o transformador de potência. Então hoje eu vou falar disso. Antes disso, né? Um recado aqui do Senai Unidigital, né? Sobre as diretrizes, ou seja, as regras que nós devemos adotá-las, tá? O professor, principalmente alunos também, para nós termos uma aula, né, uma aula melhor, mais eficiente, mais interativa, tá? Então, vou passar o recado aqui do cenário digital. Depois do recado, nós voltamos à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, então vamos falar hoje da infraestrutura básica. Oh, eu achei que eu tinha compartilhado aqui, peraí. Agora sim. Hoje vamos falar da infraestrutura básica do projeto do CEP, mais especificamente a infraestrutura básica da rede de distribuição, tá? Eu vou pegar aqui o exemplo, até mesmo do nosso projetinho, tá? Vou pegar aqui também um projeto real aqui, que um colega nosso gentilmente forneceu para vocês verem como que é um projeto real. Acho que eu até mostrei já para vocês. Sim, mostrei.
Pronto, ó, rodou aqui. Só um minuto. Tá aqui. Então, ó, lembra que eu falei nas aulas passadas, você tem uma subestação de potência, né? Essa subestação de potência, ou ela tem um transformador ali gigantesco ali, né? Igual eu mostrei o modelo para vocês. Esse transformador, ele vai alimentar um circuito, né? Um circuito, por exemplo, para esses 4 quarteirões aqui, um transformador que vai liberar energia em baixa tensão para todas essas residências. É igual eu falei na aula passada, vamos supor que aqui no lote 6, em vez de ser uma residência, na verdade nós temos uma empresa aí, né? Então, nessa empresa, eu vou ter em vez, por exemplo, essa rede ter sido elaborada aqui, ter sido feita, você fez um cálculo de demanda, né? Que foi, deu 16, né? Aí dá o quê? 40, dá 16 kVA, fazer as contas aqui de novo, né? São 16 lotes, né? Apesar de ter 17 aqui, mas tá vendo? Ela pula do 6 para o 7 aqui, né? Então, são 16 lotes, a demanda, pelo cálculo lá, né? De 1 kVA. Não vou pôr o K aqui, então dá 16K, tá? Então, esses 16K, eles são, né? Essa demanda aí, né? Padrão consumida para esses 16 lotes. Inclusive, né, se a gente pegar 75, que é a potência total, menos o 16, que é o que ele foi projetado aí, ele tem, né, vamos dizer assim, uma potência ociosa aí, ou um ou outro consumidor ali residencial pode ter quando, né? É porque, por exemplo, você faz um loteamento e às vezes a casa nem está construída, não sabe se vai ser casa, não sabe se vai ser comércio, se vai ser indústria ali, não. Então tem ocioso em 59. Só que se eu tiver uma indústria aqui, ó, por exemplo, eu vou ter um transformador próprio, inclusive a média tensão que está passando aqui ela vai ser desviada, né? Quando eu falo desviada, quer dizer que ela vai ser jampeado, melhor dizendo. Vai jampear aqui e vai utilizar ela também para energizar o primário do transformador dessa indústria aqui. Aí vamos supor que é um transformador, sei lá, de 150, tá? Então aqui eu teria, né? Vou pegar aqui. Aqui eu teria um transformador. Vou até colocar aqui, ó, cliente, tráfego do cliente de 150, em função da demanda dele, tá? Então agora esse transformador de 150 é só para esse cliente, é só para a demanda dele. Então você tem uma diminuição de 1 kVA, né? Esse 1 kVA agora não vai ser mais responsabilidade, porque esse transformador ele converte para média, para baixa tensão, tá? Ele pega o 3,8, converte para monofásico 220, duas fases 380, três fases 660, faz essa conversão e libera para cada um dos lotes ali, onde ele é direto da baixa tensão, tá? Aí agora esse indústria, esse grande comércio aqui que tem demanda, ele agora tem um transformador próprio, tem projeto aqui de 150 kVA de potência. Então, é, antes era 16, agora é 15, né? Então eu vou ter o quê? 60 ocioso aqui, porque a energia ela vai vir direto da média tensão, alimentar o secundário desse transformador e gerar energia, né? Ou seja, o problema agora é do transformador do cliente, né? Lembra que eu falei o GN 21, que é o transformador, o GN, que é Goiânia, por exemplo, aqui, né? E 21 quer dizer
é transformador de posse do cliente, tá? O GN11 seria esse transformador aqui, que é um transformador da concessionária de energia, ou seja, da malha dela de distribuição. Entendeu? Aí, lembra que eu mostrei esse projeto aqui, ó, com a nomenclatura aqui, ó, básica. Você tem um ID, né, um identificador. Caso esse ID aqui, ó, é um, dois, três, quatro, cinco, seis zeros, né, e 10 aqui. Ele está dizendo que aqui eu tenho um poste de 11 metros, um 11/300, ou seja, 11 metros, suporta uma carga aí de 300, se eu não me engano, é kgf, acho que é isso. É quilograma-força, né? O poste é um CE1A, tá? Ou seja, eu tenho uma rede de média tensão compacta, diferente desse daqui, que ele só tem baixa tensão. Ele tem o SI3, é um fim de linha aqui. Aí lembra que eu falei, geralmente nos projetos, tá? O posteamento aí, né? Ou às vezes ou ele só tem baixa tensão, ou ele só tem média, ou ele tem os dois, tá? Tudo eu mostrei naquele, que eu até forneci para vocês aqui, ó. Eu peguei o da Celg, pessoal, confesso. Por que que eu peguei o da Celg? Porque é a única que eu conheço, assim, mais, vamos dizer assim. Deixa eu só pegar aqui. Ó, isso aqui é o de rede compacta, é o antigo, ó. Esse aqui, eu vou utilizar esse, tá? Esse para rede de baixa tensão. Vou utilizar esse antigão aqui para rede compacta, esse da Celg, ó. Esse aqui é mais antigo ainda, ó. Ele é da época, ele é de 2001, parece. Junho de 01. Ah, é 2001 mesmo. Se a gente procurar aqui, ler melhor aqui, nós vamos ver que é de 2001. Classe 15 kV. Essa é a rede, essa que tem a CE, que é a rede compacta, tá? Ela é uma. É porque assim, essa rede nua aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, é uma rede. Deixa eu pegar aqui, ó. Isso aqui é porque tem um transformador, tá? Ela pode ser compacta aqui, é igual essa daqui, ó, tá? E pode também ter essa opção aqui, ó, também, nesse transformador aqui. Então, essa nomenclatura, né, o eletricista de rede ele tem que já olhar isso aqui, já, ó, ah, não, esse poste desse tamanho, essa identificação lá do programa, ele é duplo T, tá? Dependendo, aqui a gente tá vendo pelo desenho, tá? Mas é bom você colocar. Igual tá aqui, ó, poste CC, esse projeto aqui ele deveria ter, ó, poste DT, né, duplo T, que é o quadrado, que eu chamo de bolachinha creme cracker, o outro, esse aqui, o circular de seção circular, eu chamei de bolachinha Mabel, tá? E aí é lógico, lá no projeto, dependendo a nomenclatura aqui, né? Deixa eu ver aqui. Até que não tá nomenclatura não, mas aqui, ó. Após seção circular, a instalar, base para pós-concretado, ó, cabo de alta tensão, cabo de média, tá? Média, tá vendo? Ó, 3,8 eu tenho até aqui, ó. Até onde chega o transformador, ó. Tá vendo? Ó? MT, ó, CE1A, isso aqui é rede compacta, tá? E tem compacta, tem baixa tensão. Professor, então como é que eu, né?
Como é que eu vou saber onde que estão essas estruturas? Para eu saber os nomes delas direitinho, tá? Por isso que eu separei essas normas aqui, para vocês entenderem essa nomenclatura aqui, tá? Daí eu vou mostrar também a norma oficial, tá? Eu posso deixar ela disponível aí para vocês também, não tem problema, tá? Eu vou só pegar aqui, quer ver, ó? Ah, essa aqui é para rede nua. Inclusive, eu até usei na aula passada, né? Vou deixar aqui o texto, aqui o inicial. Isso aqui é para rede nua. Essa aqui é para rede compacta, tá? Ela, na verdade, eu vou deixar ela carregar toda aqui. Eu vou colocar ela do lado da compacta antiga que dá certo, tá? E essa outra eu vou colocar do lado da. Eu não abri, né? Isso aqui é de baixa tensão, então eu vou deixar ela para cá, depois a gente dá uma olhada nela. Eu vou pegar NTC 06 aqui, que é a rede nua, tá? Vou pôr do lado dela aqui. E aí eu vou colocar aqui projeto real para vocês entenderem. Esse daqui é a norma antiga lá da Celg. Você só tem a da Equatorial? Tem. Vocês têm que ir lá no site, aquele que eu indiquei para vocês, e procurar a norma que fala de infraestrutura de rede de média tensão, tá? Eu vou mostrar essas aqui, é porque as que eu consigo aqui com mais facilidade aqui que eu tenho aqui no computador, tá? Então, essa norma para rede de distribuição aérea rural é a chamada convencional. Por isso que essa C aqui, ela não é só C1A, tá? Ela é CE porque toda rede especial, quando fala especial, é que ela tem um propósito, né, que é diferente do usual, né, o convencional. Aí, como o convencional é com C igual compacta, né, aí causa às vezes, essa dúvida, esse estranhamento. E aí, algumas estruturas, quando é estrutura diferente, especial, você coloca a letra da estrutura e o E, que é para dizer que ela é especial, né? Nós temos a HT, que é dois postes, né, para segurar, por exemplo, um transformador, e aí a gente chama ela de HTE, tá? O nome correto aqui. Então, essa rede aqui, ó, a de baixa, a de média tensão, né, que fala de distribuição aérea rural, mas ela é urbana também, urbana e rural. Eu vou chegar aqui aonde isso aqui é a rural mesmo, tá? É conhecida como rede monofásica rural. Ela é chamada de tipo U, ó, tá vendo? Ó, U. Aí você tem a U1, por que que ela é 1? Porque se você olhar no projeto aqui, ela vai em linha reta. Eu tenho a média tensão, tá? A 13,8, que inclusive aqui fala 15 kV, ó, classe 15 kV. Na verdade é o 3,8. Ele é projetado para 15 kV, né? E tensão de linha, mas e tem 13,8. Do mesmo jeito, quando a rede, você quer espaçamento, tá? 80 centímetros entre a média tensão, tá? Entre a MT, entre a MT e a BT, ó, que é a baixa tensão, tá? Então, aí lembrando, como ela é monofásica, ela tem, né, só 7.965 volts, tá? E aqui
220 volts, tá? Então, como ela é monofásica, isso aqui era para rede rural e a demanda antigamente do rural, né? Se hoje ela é baixa, ela era muito mais baixa que hoje. Então, para economia, criar essa rede aqui. Aí não sei se vocês perceberam, ela é tipo um, né? Tipo um vai linha reta. Quando eu preciso fazer alguma curva aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, fazer alguma curva, uma curva não muito fechada, eu utilizo a mesma rede U, só que 2, tá? A U2, eu preciso fazer em linha reta U1, em curva simples U2. Eu preciso finalizar a rede, eu chamo ela de U3. Tá vendo? Ó, que para cada uma, ó, a um, eu só precisei de um pino aqui para segurar, né? Um pino isolador de pino. A 2, como eu vou fazer curva, você tá vendo que na um aqui, ó, o cabo ele passa no meio do isolador. Já na 2 não, ó. Você coloca ele do lado oposto. Igual que ele vai virar para cá, ó, para cima da tela aqui, do lado esquerdo. Então eu vou colocar do outro lado oposto aqui, ó, para ele fazer essa curva, tá? Se fosse aqui, por exemplo. E aí eu utilizo dois isoladores. Então a 3 é para você finalizar a rede. E esses cabos são nus, né? Que você falou rede convencional ou rede nua, né? Isso mesmo. E agora, ó, aí eu tenho a tipo 4. Na real, eu tenho só quatro estruturas dela. A um que é para ir em linha reta, a 2 é que é para fazer uma curva, a 3 é que é para você finalizar a rede ou iniciar, tá? Que chamam de um fim de linha. E a 4 geralmente, por exemplo, eu acabei esse projeto aqui, né? Numa 3 aqui, ó. Bom, que deveria ser 3. Acho que é por isso que tá, o projeto foi reprovado aqui, ó. Deveria ser CE3 e S3 aqui, ó, tá? Aqui nesse esse projeto tá errado aqui, viu? Agora eu encontrei por que que tá, por que que ele foi reprovado aqui. Então, se eu finalizar a rede, é tipo 4, é tipo 3, né? E essa tipo 4, finalizei aqui e eu vou agora, sei lá, interligar essa rede com esse poste aqui, por exemplo. Então, eu pego essa rede que foi finalizada tipo 3 e transformo ela na 4. Você perceber que a 3, ó, você tem esse isolador de disco, esse gancho olhal, tem esse olhal para parafuso aqui, ó, né, que segura o gancho. Agora olha para a 4 aqui, ó. Você tem a 3 dos dois lados, por isso que ela é chamada de dois fim de linha. Então quer dizer que a 4, ela provavelmente em algum ponto ela foi a 3, isso mesmo. Engraçado. Agora, olha para equivalente dela, a rede trifásica urbana, a tipo N. Essa aqui é chamada de normal. Peraí, professor. Ela vai em linha reta, não precisa nem falar. Ela é N1, né? Isso mesmo, ó, N1. Peraí, a N2 é para fazer uma curvinha, né? Ó, N2. Ah. Peraí, preciso finalizar a rede ou iniciar? N3, normal tipo 3, por isso que ela é N3. Peraí, precisei transformar uma 3 numa 4. N4. Professor. Então só existe 4. Agora eu vou pegar a norma oficial. Lembra que eu falei na aula passada? Geralmente era chamava NBR 5433, que era para rede rural, e 5434 para rede urbana, tá? Daí essa norma foi retirada, tá? E no lugar dela nasceu essa norma aqui, tá? Redistribuição aérea de energia elétrica para condutores nus. Inclusive, é o mesmo paradigma, a mesma referência. Eu vou pegar aqui uma tabela aqui, ó. Essa aqui é uma tabela resumo. Inclusive, ela mostra, tá vendo? Essa aqui é a NBR,
E essa daqui é uma norma técnica de distribuição, no caso, no exemplo aqui da CELG, né? Ah, então quer dizer que na da Equatorial Goiás, na da Equatorial Pará, tem um. Eles seguem esses princípios? Sim, seguem. Ah. Só que, dependendo da concessionária, ele vai seguir alguns, poucos parâmetros, ó. Você tem a U, que é a monofásica que eu falei, a N, ó. Tá vendo, ó? N1, N2, N3, N4. Ó. Uai, beco, professor, o que que é isso? Beco, M, meio beco. Essa beco aqui, ó, é chamada também de beco total. Essa M é chamada de meio beco. Não sei se vocês perceberam, ó, da N, né? Deixa eu dar um zoom maior aqui, ó. Da N para B, né? Para beco total aqui, ó. Você percebeu que parece que a cruzeta ela mudou de lugar, né? Você tinha duas mãos francesas plana aqui, agora você tem uma mão francesa maior, que ela é chamada de perfilada, tá? Ela suporta mais carga. Professor, por que que essa rede existe aí? Essa daqui, se as calçadas tivessem um tamanho adequado, só tinha essa rede aqui, tá? Porque a rede de média tensão, na hora que ela está na calçada aqui, ó, fazer de conta que aqui é a calçada, ó. Vamos diminuir esse trem que tá muito grosso. Fazer de conta que calçada é isso aqui, ó. Isso aqui tudo é calçada, aí aqui é a rua, né? E aí, ó, o poste vai vir aqui, vai ter o engastamento dele, beleza, tá? Aí vamos supor que eu tenho aqui uma mureta aqui, ó. A mureta que é a de uma residência. Então, essa rede aqui, ó, a fase A, a fase B, que é a do meio, é a mais próxima do meio AC aqui, elas não podem estar passando aqui, né? Tá vendo? Elas não podem passar em cima na propriedade, né? Por questões de segurança mesmo. Porque essa daqui é da concessionária de energia local, a nossa concessionária, da Equatorial, tá? E é perigosa, é 3,8. Lembrando que essa tem 7 mil e pouco. Por exemplo, a B entre a C tem 13,8 kV, tá? As três aqui, ó, tudo curto-circuitada, tem aproximadamente 23.900 volt ou 23,9 kilovolt, tá? Uma tem 7,9 kilovolt. É um nível de tensão muito alto. Aí aqui, obviamente, né, se for 3,8 a 1 metro, não, 1 metro não, 80 centímetros, você vai ter aqui os isoladores da BT, da baixa tensão, tá? Mas essa rede aqui, ela não pode ultrapassar. Ah, entendi, professor. Então quer dizer que se a calçada for muito curta aqui, ó, aí vamos supor que a parede aqui do cliente fica aqui, né? A rua, uma calçada aqui, que é a rua. Ela é muito curta. Se ela fosse tipo N aqui, ó, iria extrapolar. E aí, o que que eu faço? Eu movo aqui, ó, para o pós-seção circular. A cruzeta coloca essa mão francesa perfilada e a normal vira beco, né? Ou beco total. E aí, do mesmo jeito, vamos supor que a calçada ela é grande, mas não é essa Coca-Cola toda, tá? Ela é grande aqui, mas também não é muito grande. Se eu fosse colocar ela normal aqui, né, e ultrapassar, aí eu coloco a meio beco. Então, eu coloco numa furação. Geralmente ela tem as furações aqui, ó, que fica no meio aqui, ó. Tem uma furação aqui para você colocar o poste, né? Tem aqui também na extremidade, ó, tá vendo as furações aqui, ó, padrão. Então, se você tem uma calçada que não é tão larga assim, né, que é a rua, né?
você coloca a meio beco. Se ela é muito curta, igual em alguns locais aqui em Goiânia, tá? Você coloca a beco, beco total, a tipo B. Pessoal, e é a mesma lógica, né? B1, B2, B3, B4. Então quer dizer que toda a rede vai do 1 até a 4, isso mesmo. Do mesmo jeito, ó, a compacta, ela tem essa daqui, ó, é a CE1A, tá? A CE1A, a diferença da CE1, ó, tá vendo que aqui, ó, Goiás só tem CE1A, tá? A CE1, ela não tem esse braço antibalanço e esse espaçador losangular, ele fica no meio do vão, tá? Ele não fica no poste, não. Essa é a única diferença. Sei que lá em Araguaína, pela Energisa, tem a CE1. Aqui em Goiânia só tem a CE1A, CE2, CE3 e CE4. Ah, tá a mesma lógica, né? A diferença é que o cabo é coberto, tá? Por isso que ele tem uma distância. Ah, aqui eu não posso desenhar aqui, não, infelizmente. Por isso que ele tem uma distância de 40 centímetros, mais ou menos, tá? A rede de média tensão tem uma distância de 70 centímetros aqui, ó. Aqui é 70. Ah, não, aqui é 1,40 m, 1,4 metro, e aqui é 70 centímetros. Já aqui, ó, eu tenho uma distância entre fase, que ficaria a fase A B e a C, uma distância de 40 centímetros. E nesse caso, o cabo de aterramento, que é chamado de mensageiro, ele fica no alto. Nessa rede, ele fica enterrado aqui no solo e aí desce, né, em algumas estruturas, por exemplo, um transformador, né, que aí vai lá no para-raio de rede, curto-circuita na carcaça e desce para o solo lá para a haste de aterramento, tá? Não quer dizer que esse aqui não tem a haste de aterramento, não tenha descida. Ele tem sim. Então é a mesma história. CE1A, aí CE2, fazer uma curvinha, né? CE3, finalizar a rede. CE4, transformar uma rede que era 3 numa rede agora 4, para continuar a infraestrutura da rede. E você tem a NBR 15992, tá? Ah, professor, está vendo que quando nós temos mais aulas, né, fica muito mais simples. Deixa eu achar aquele quadro resumo. Eu sei que ele está aqui. Tem um quadro resumo semelhante. É que esse aqui era de uma empresa. Eu tenho que pegar o que o Senai fornece para os professores, para os alunos. Então tem um quadro. Aqui eu não achei o quadro resumo, tá? Mas assim, a mesma lógica se aplica, ó, tá vendo? Ó, essa aqui é a CE1 que eu falei para vocês, ó. Foi até oportuno, ó. Tem a opção pós-seção circular, tem a opção duplo T, ó, em que não tem cinta, né, mas tem o parafuso rosca dupla aqui, ó, atravessando a parte de cima dele aqui, que ele tem a furação natural dele na construção. Aí tá vendo? A CE1, se você enxergar aqui, é porque o corte ele está exatamente em cima do poste, ó. Por isso que nós não estamos vendo o espaçador losangular, por quê? Porque ele está no vão. É no vão que ele fica, ele não fica na estrutura. Essa é o que? A CE1, ó, tá vendo? CE1A igualzinha a que eu mostrei aqui, né? As estruturas que eu mostrei aqui da antiga CEL. CE1A, ó, opção seção circular, opção poste duplo T. Ó, CE1A, CE2, ó, opção seção circular, opção poste duplo T. Ah, professor, aí. CE2. Ah, então é assim, é 4 estruturas que existem. Professor, para baixa tensão é a mesma história? A mesma? Essas estruturas aqui, essas outras aqui,
tem outras concessionárias, viu? Se eu não me engano, acho que no Rio Grande do Sul tem essas aqui, ó. Na verdade, elas são variações, tá? De outras da CE2, tá? Deixa eu pegar a CE3 aqui, ó. CE3, ela aqui tá mais limpa, tá? Porque não tem os para-raio de rede aqui. Tá vendo? Ó? Outro jeito de você instalar a CE3, ó, colocando essa, eu não sei nem o nome dessa ferragem aqui, F25. Ah, não, isso aqui é o, deixa eu ver a seta aqui mostrando. Deve ser o F31. Deixa eu olhar na lista de material. F30. Parafuso, cabeça abaulada, não. Manilha, fixador, perfil 1. Ah, então é isso aqui, ó. O perfil U é essa estrutura aqui, ó, tá? Tá vendo, ó? F35, perfil U. Então você pode instalar a CE3, né, com o braço C ou então o perfil U, tá? É uma variação. E a CE4 também com as opções, né, de perfil U, tá? Eu nem sabia o nome dessa ferragem aqui. Ela fala perfil 1, eu sei o porquê, ó, porque ela deve ter aqui, ó, ela é considerada uma cruzeta metálica. Aí esse perfil 1, vocês estão vendo aqui, ó, enxergando ele de lado aqui, ó. Provavelmente, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um pino, isolador de pino. Tô mostrando pequeno, né, como se fosse fácil de enxergar. Aqui não tá dando para ver direito, tá? O isolador para pino, para cruzeta metálica, ele é bem pequenininho, tá? Essa parte aqui, ó. Ele tem uma rosca aqui, a rosca é bem menor, tá? Para travar aqui no perfil U, ó, tá vendo? Isso aqui é o U do perfil. Aqui fica o isolador polimérico, tá? É porque ele tem saias aqui, ó. Ela tem essas vilosidades aqui, ó. E aqui é onde passa o cabo, tá? Então você tem essas opções de perfil U, tá? Confesso que eu já tinha visto, mas eu não tinha lido ele no inventário de materiais aqui. Professor, por que que essa norma por exemplo, essa 17 aqui, beleza, tem as páginas das listas de material, mas tem mais coisa. Essa mais coisa aqui é, por exemplo, as estruturas com esse jampeamento aqui, ó, de uma, de uma rede CE1, né, para uma que vai em 90 graus aqui, ó, um final de rede aqui, por exemplo, uma CE3, tá? Tá vendo aqui, ó, CE1A, traço CE3 em tangente, ou seja, a CE1A tá aqui em cima, a CE3 está saindo aqui, ó, em 90, tá fazendo 90 graus aqui, ó. Tá indo, ó. Tá vendo aqui na tela aqui? Beleza? Então é isso, pessoal. Próxima aula vamos falar de mais infraestrutura de rede de distribuição, tá? Vou pedir para a Laura colocar esse material extra aí. E aí vamos procurar as normas da Equatorial Goiás, tá? Que tem essas informações, tá? Eu estou mostrando de forma emergencial aqui, né? Mas o importante, eu vou até aproveitar para saber direitinho o nome das normas aqui para vocês terem esse conhecimento, tá bom? Eu tinha turma de Pernambuco, por exemplo, a gente olhava as normas da Neoenergia lá de Pernambuco. Eu tinha de uma turma, se eu não me engano, era lá em. Mas esqueci a região lá. Eu sei que chamava Santa Maria Forceluz, a concessionária de lá. Daí a gente acessava as normas da Santa Maria Forceluz
e daí a gente via qual que eram as normas técnicas de distribuição local que se adequa a essas NBRs que eu mostrei para vocês, tá bom? Próxima aula a gente aprofunda mais na lógica da infraestrutura de rede de distribuição, tá ok? Então, fiquem com Deus, pessoal, e até a nossa próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau, foi um prazer.